Bom dia! E aí, como é que vocês estão? Tô um pouco sumida aqui, né? Mas justamente porque eu sei da importância de ficar um pouco off, de se afastar, pra gente não se sobrecarregar, né, gente? Tô passando aqui pra falar pra vocês que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ansiedade, né? Que foi o tema que vocês escolheram, que queriam que eu falasse. Mas antes da gente começar a falar um pouco sobre a ansiedade, eu gostaria que vocês me dissessem aqui, vou deixar uma caixinha, tá? Perguntando como que seria a sua vida livre da ansiedade, livre de qualquer sentimento ansioso. Como é que seria isso? Pode ser? Vou deixar aqui pra gente partir desse princípio a nossa conversa. Então, uma ótima terça pra vocês. Agora eu vou começar meus atendimentos e nos intervalos eu venho aparecendo aqui trazendo conteúdo pra vocês, tá bom? Oi, voltei, fui ali, almocei rapidinho, agora eu vou falar um pouquinho sobre ansiedade, tá? A gente, infelizmente, vai precisar falar um pouco picado aqui nos stories sobre isso durante o dia, tá? Porque eu tô com a agenda um pouco cheia, então eu vou conforme eu consigo um tempinho pra trazer a informação pra vocês. Vamos começar então, eu perguntei pra vocês, né, sobre como que seria a vida livre de ansiedade, né? Se a gente não sentisse ansiedade. Por que que eu quis começar por isso? Justamente porque as pessoas veem a ansiedade apenas como uma coisa negativa, porque quando a gente fala de ansiedade, vem muito essa questão clínica na nossa cabeça, né? Mas a ansiedade, ela é inerente à vida humana, ela faz parte, é uma coisa global do ser humano. Todo mundo sente ansiedade. Vou pausar que vai parar. Então, se todo mundo sente ansiedade, por que a ansiedade é vista como uma coisa ruim, né? Nossa, aquela pessoa, ela sofre de ansiedade. A questão está exatamente no quanto essa ansiedade, ela é apresentada na vida dessa pessoa, né? Quanto de ansiedade acontece na vida dessa pessoa. A ansiedade, ela pode ser dividida entre clínica, que é o que a gente chama, né, que ela é uma ansiedade mais patológica, uma ansiedade que ela traz prejuízos para a vida dessa pessoa, e como uma ansiedade não clínica. Então, pode ser uma ansiedade patológica ou não, uma ansiedade adaptativa ou não. Quais são as diferenças nesses termos? Basicamente, uma ansiedade que é uma ansiedade normal e uma ansiedade que não é uma ansiedade normal, né? Que é uma ansiedade exacerbada. Tá, vamos falar de uma ansiedade normal. O que é uma ansiedade normal? Qual que é a função da ansiedade na nossa vida? A ansiedade, ela tá diretamente ligada ao medo, que é uma emoção básica que a gente tem, né? De todo ser humano. A ansiedade, ela tá ligada, linkada com prevenção de situações que podem ser aversivas, podem gerar estresses, podem ser perigosas, podem colocar a gente em risco. Então, a ansiedade, ela vai atuar como uma maneira de tentar prevenir que essas coisas aconteçam com a gente, né? Então, por exemplo, ai meu Deus, mas e se quando eu for pegar o ônibus, esse ônibus sofrer um acidente? Então, o que acontece nesse exemplo? Eu estou prevendo uma situação de perigo, né? Então, a ansiedade, ela tem essa função pra gente. Então, quando que essa ansiedade, ela passa a ser uma ansiedade clínica, patológica, desadaptativa, como a gente quiser chamar, mas uma ansiedade que traz prejuízo para a nossa vida? Quando a gente causa disfunção, né? Por exemplo, eu não consigo funcionar de maneira adequada na minha vida por conta da ansiedade. Eu passo muito tempo prevendo situações que não vão vir a acontecer em grande maioria das vezes que eu fico prevendo isso. Então, a ansiedade patológica, ela tá ligada a uma avaliação equivocada de situações que colocam a gente em risco, né? Então, por exemplo, uma pessoa que sofre com um transtorno de ansiedade, ela tá interpretando situações muitas vezes neutras para a maioria das pessoas, como se fossem situações que a colocariam em risco, em perigo, causassem estresse. Então, o medo e a ansiedade, eles são coisas que eles andam grudadinhos, né? São emoções que estão ligadas. O medo, ele vai servir para mim como uma forma de me alertar sobre um risco percebido, né? Uma ameaça percebida.
E a ansiedade, ela já é uma emoção prolongada a respeito desse medo, né, dessa interpretação de medo que eu vou ter das situações em que eu estou. Ou não, né? Porque essas situações, elas podem ser situações que são reais ou situações imaginadas, tá bom? Aí, então, gente, para auxiliar a gente a compreender se essa ansiedade é uma ansiedade normal ou se essa ansiedade é uma ansiedade clínica, a gente tem alguns critérios, né, que são os critérios diagnósticos. A gente tem esses critérios mais especificados, né, dentro do DSM. E a gente tem alguns critérios, assim, que são mais generalistas, que são mais simplistas, que eu vou trazer aqui para vocês, que são 5, né? Que ajudam a gente a identificar quando essa ansiedade é uma ansiedade clínica. Que realmente, gente, é uma ansiedade que vai trazer muitos prejuízos para a nossa vida, tá? Ela atrapalha na funcionalidade da nossa vida. Então, uma ansiedade frente a situações novas, frente a coisas que não são do nosso domínio, é normal, né? Porque é uma forma da gente tentar se prevenir para aquilo que a gente vai passar. E que é, na verdade, uma coisa com a qual a gente não está familiarizado, né? Então é absolutamente normal que o nosso cérebro tente mostrar pra gente, olha, isso vai acontecer, você não tá preparado, isso não é familiar, né? Então aí em que ponto que a ansiedade vai ser positiva pra gente? No ponto em que essa ansiedade vai gerar uma ação, né? Não uma ação evitativa, mas uma ação de resolução de problema, né? Eu estou com esse problema, o que eu posso fazer a respeito? Então, por exemplo, se você tem uma prova muito importante, você se sente ansioso, o que essa ansiedade vai fazer para você? Vai te paralisar, né? Vai te gerar prejuízos? Se sim, talvez isso seja um indício de que você tenha algum traço de ansiedade aí clínica que é preciso avaliar. Se não, se essa ansiedade vai fazer você estudar, ela te mobilizou e te impulsionou para uma ação. Então, sobre os 5 critérios aí, né, da ansiedade disfuncional, ansiedade clínica, patológica, como você quiser chamar, o primeiro é uma cognição disfuncional. O que é isso? A nossa cognição é a nossa mentalidade, vamos colocar assim de uma forma mais simples, né? Uma cognição disfuncional seria a nossa incapacidade de avaliar mentalmente algo, né? De acordo com a realidade que se apresenta. Então, eu posso estar avaliando aquilo de uma forma equivocada a partir de crenças que eu posso ter estabelecido, né, na minha infância, de esquemas que eu formulei, que eu desenvolvi a partir das vivências que eu tive. Então, você faz uma avaliação equivocada dos perigos. Então, isso é uma cognição disfuncional. Segunda característica, então, para uma ansiedade clínica seria um funcionamento prejudicado. Como assim um funcionamento prejudicado? A pessoa passa a ter dificuldades de funcionar de maneira funcional, né, de maneira correta, com coisas corriqueiras no dia a dia dela. Por exemplo, ela deixa de ir ao mercado porque ela acha que algo pode acontecer. E um detalhe importante, né, que eu deixei passar nas outras histórias sobre pensamentos e ansiedade é que pensamentos do tipo e se, eles estão muito ligados a quadros de ansiedade, né? Porque a gente prevê coisas, né? E se algo acontecer? Então, agora voltando para esse funcionamento prejudicado, é isso, essa incapacidade de conseguir lidar com as coisas do dia a dia, porque você se sente paralisado, porque tudo é um motivo de ser uma questão ansiosa na vida. Terceira característica, manutenção. Então, se existe uma situação de ansiedade muito prolongada, né, isso se perdura por muito tempo, pode ser que seja uma ansiedade clínica, né? Como sempre a gente fala, cada caso tem que ser avaliado, tá? Dentro das próprias vivências, da história de vida pregressa dessa pessoa, desse paciente, né? E ser avaliado de forma subjetiva. Mas, no geral, a gente fala que uma pessoa que
que está fazendo uma manutenção, que está o tempo todo passando por ansiedade diariamente, vários dias no mês, no ano, isso se perdura, se prolonga, né? Há uma manutenção dessa ansiedade e a pessoa já fica ansiosa simplesmente em pensar em passar por situações de ansiedade, isso já é uma manutenção desse quadro ansioso que pode ser uma característica de ansiedade clínica. Quarta característica, então, alarme falso. Se essa pessoa tem tido crises ansiosas, que a gente chama, né, também de ataques de pânico, vindos do nada, sem uma causa aparente, sem uma ameaça ali, né, aparente, que as outras pessoas em volta notem, ou que seja uma coisa que essa pessoa consegue identificar, existem esses ataques de pânico espontâneos acontecendo, então isso também é uma característica de que esse quadro seja uma ansiedade clínica. O que pode acontecer? Esse do nada, na maioria das vezes, não existe, né? Eu acredito que em todas, na verdade. Porque esse do nada, simplesmente não existe ainda identificação do que seja, mas existe uma causa por trás disso, tá bom? E a quinta e última característica que eu trago para vocês, né, é uma hipersensibilidade a estímulos. Então, a pessoa que tem uma ansiedade clínica, uma ansiedade desadaptativa, ela tem uma sensibilidade maior a estímulos que podem ser de ameaça. Ou seja, como é que é isso, né? Coisas que são menores e que a maioria das outras pessoas, né, a maioria das pessoas interpretaria como sendo neutra a situação ou algo inofensivo com a qual ela pode lidar de uma forma tranquila, para a pessoa que é portadora de um transtorno de ansiedade, isso não acontece. Ela vê esses pequenos estímulos como uma forma muito exacerbada de ameaça. Então, é essa hipersensibilidade aos estímulos, tá? Coisas que para outras pessoas passariam de forma corriqueira, para essa pessoa com transtorno, não. Então, gente, só para dar uma finalizada aqui, queria deixar claro para vocês que existem vários subtipos de transtorno de ansiedade, tá? Nos livros, inclusive num livro que eu li recentemente, ele fala sobre a palavra inúmeros subtipos de transtorno de ansiedade, que pode ser, por exemplo, né, o transtorno de ansiedade generalizada, o TAG, pode ser um TOC, que é um transtorno obsessivo-compulsivo, ele também está linkado com ansiedade, né? Pode ser uma síndrome do pânico, então tem fobia social, tem várias ramificações para o transtorno de ansiedade que são ligadas a coisas mais específicas, né? Então são fobias específicas, a pessoa tem transtorno de ansiedade com animais específicos, né? Então são coisas mais específicas dentro do transtorno de ansiedade. Também é muito comum que haja comorbidades com transtorno de ansiedade, tá? Por exemplo, um transtorno de ansiedade, ele pode... O que é comorbidade? Vamos voltar aqui. Comorbidade é uma doença que ela está comórbida, né, com o transtorno, com uma outra doença. Elas andam juntas, né? A pessoa tem mais de um problema, né, de saúde mental, vamos colocar assim. Comorbidades também podem ser problemas de saúde física, tá? Só coloquei como exemplificação aqui no caso da saúde mental. Enfim, podem haver comorbidades, tá? Que estão relacionadas com o transtorno de ansiedade. Um exemplo disso é uma pessoa que tem transtorno de ansiedade com comórbida depressão, né? Então, a pessoa tem o transtorno de ansiedade e também tem a depressão. Aí tem uma coisa interessante que quem tem depressão é muito difícil ter um quadro de ansiedade derivada. O mais comum, né, que a gente está mais acostumado na literatura, são os quadros de ansiedade derivarem quadros de depressão. Então, a partir da ansiedade deriva-se uma depressão, mas da depressão é mais incomum derivar uma ansiedade, tá bom? Então, por esse momento, era mais essas questões que eu queria trazer para vocês sobre a ansiedade, né? Eu tentei dar uma resumida numa forma bem enxuta, porque é uma coisa muito complexa, uma coisa muito vasta, como eu falei para vocês, ela tem muitas ramificações, né? Para falar sobre a ansiedade, a gente tem que tratar de falar de outros assuntos, como, por exemplo, do medo, dessa...
cognição mais disfuncional, né? Disfunções cognitivas que a gente possa estar tendo. Então, é muito complexo. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa que eu não falei pra vocês, ou alguma coisa que eu falei que você gostaria de saber um pouco mais, tipo, Aline, fala um pouco mais a respeito disso, eu achei interessante. Deixa aqui pra mim, eu vou deixar a caixinha aqui embaixo pra vocês, e aí vocês escrevem o que vocês querem que eu fale, que eu volto depois, mais tarde, quando eu conseguir um tempo de novo, e falo um pouco mais a respeito, tá bom? Só mais uma coisa, lembrando, muito importante ressaltar, nunca faça um autodiagnóstico. Isso que eu trago são informações que são úteis para que você tenha detenção de conhecimento a respeito de um determinado assunto, que nesse caso hoje é a ansiedade. Se você acha que você pode ter uma ansiedade não clínica, uma ansiedade clínica, uma ansiedade desadaptativa patológica, busque uma ajuda profissional, tá? A gente conta hoje com muitos profissionais, pode ser um psicólogo, pode ser um psiquiatra, pode ser particular, pode ser pela rede de atenção básica. Só não deixe de fazer esse contato profissional fazendo aqui um autodiagnóstico, tá? Porque, como eu falei pra vocês lá atrás, depende muito da história de vida pregressa dessa pessoa. Também é importante lembrar aqui a questão da ansiedade traço e ansiedade estado, né? Que entra nisso que a gente tá falando, que tem a ver com a pessoa que ela tem uma ansiedade traço, ela tem essas questões de ansiedade do transtorno de ansiedade, uma ansiedade clínica. Pessoas que têm ansiedade estado podem estar passando por um período da vida que está desencadeando ansiedade, né? Então, por isso que é necessário sempre ajuda de um profissional, que é para conseguir fazer a identificação correta, né, do que tá acontecendo na vida dessa pessoa, tá bom? Eu tinha mais alguma coisa pra falar que eu lembrei agora quando eu comecei a falar, mas eu esqueci. Deixa eu ver se eu lembro. Se eu lembrar, eu volto aqui pra falar. Lembrei que é assim, uma paciente minha me perguntou uma vez sobre a questão de onde que vem essa ansiedade. A gente nasce com isso ou a gente adquire isso ao longo da vida? Como é que funciona? E assim, gente, de uma maneira bem simples para explicar para vocês, isso vai depender de componentes genéticos, de personalidade e componentes do seu ambiente, né? Do ambiente onde essa pessoa se desenvolveu, da interpretação que ela faz das coisas que acontecem à volta dela. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma tendência genética a ser uma pessoa ansiosa e que ela se desenvolve dentro de um ambiente que é um ambiente que tem um certo caos, assim, o que vai acontecer? Ela vai desenvolver um transtorno, né? E o oposto também, uma pessoa que não tem nenhuma carga genética ansiosa, que não vive um contexto caótico, um ambiente caótico para ela, o que vai acontecer? Ela não vai desenvolver. Mas o ser humano é uma coisa muito complexa, né, gente? Então, depende de muitos e muitos fatores que estão envolvidos entre si. Então, uma pessoa, por exemplo, que teria uma carga genética para ser ansiosa em um ambiente que é um ambiente tranquilo, calmo, você acha que ela vai desenvolver aquele transtorno de ansiedade? Não necessariamente, né? Então, depende de várias combinações de fatores que são nossos, né, a priori, nossa personalidade, carga genética, enfim, e contextos onde a gente se desenvolve. Pode ser que uma pessoa passe por um contexto que é um contexto familiar muito saudável, porém um contexto acadêmico que é um contexto, assim, estressante, né? Então, o que acontece? São fatores diferentes para essa mesma pessoa. Bom, então era isso que eu queria falar, tá? Só tudo isso, como diz uma paciente minha. Então, se ficou alguma dúvida, se você não colocou na caixinha lá atrás e agora você ficou com alguma dúvida ou quer que eu acrescente alguma coisa, quer falar sobre algo específico, então você me manda uma DM, me manda no WhatsApp, tal, o que você achar melhor. Estou aqui, qualquer coisa, gritem. Até mais!